A PetroRecôncavo anunciou seus resultados e as ações despencaram mais de 6%. Fala pessoal, eu sou Antônio Fonseca. Sou o Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje a gente vai mostrar para vocês aqui um pouquinho do resultado da PetroRecôncavo e entender o que aconteceu, né? Que teve mais um fato, além do resultado, além da produção caindo, que saiu ali junto com o resultado na quinta-feira à noite, e a gente vai entender mais o que aconteceu, né, Gabriel? Vamos tratar aqui um pouco de perspectiva de futuro, né? Que acho que é o que interessa. A gente vai mostrar para vocês que a PetroRecôncavo ela não caiu por conta do resultado, acho que caiu muito mais por perspectiva de futuro, né? Então fica aí até o final do vídeo, a gente vai mostrar para vocês as nossas perspectivas de dividendo, vai continuar pagando, não vai pagar, se o caixa está robusto, não tá. Então vamos lá, pessoal. É isso aí. Bom, primeiro, antes de mais nada, a gente quer trazer esse documento, que foram os dados operacionais de outubro, que saiu ali junto com o resultado, né? Então, quando a gente olha o total, a gente vê aqui que em janeiro, fevereiro foi 26, 27 mil, 27. E lembrando, tá? Antes de mais nada, eles têm ali certificação para produzir 30 mil e alguma coisa por dia. Então, já está produzindo um pouco menos que o esperado. E aí depois vem junho, 26, 26. E aí a gente tem julho, agosto, setembro, 26, 26, 25, que foi o terceiro trimestre. Só que outubro, que saiu junto, já está no quarto trimestre. Então, isso aqui já é uma projeção para o quarto trimestre. E ele veio ainda mais baixo do que os outros meses, com 24.882 barris por dia de média. Então, isso também já ajudou ali a perspectiva da empresa piorar, né? E a gente vai explicar por que isso está caindo e por que o mercado bateu também, né, Gabriel? Exato, isso aqui está mostrando para a gente que a empresa está com uma dificuldade operacional, assim como a Brava estava ali também, tá no passado, agora dá uma melhorada, mas ainda continua. Então a gente está vendo ali a dificuldade. E também, né, Antônio, já abordando um pouco, acredito muito num trade ali de por troca de cavalo, né, que a gente pode dizer. Então a gente olhou ali na própria sexta. Muita gente vendendo Recôncavo e vendendo Brava, as duas empresas caindo bastante, e a gente viu Prio e Petro subindo. A Petro e a Prio são teses completamente diferentes, tá? Não pode jogar Sim. tudo de petróleo no mesmo lugar, mas a gente acabou vendo esse trade de eu quero uma empresa júnior de petróleo, crescimento de produção e ganhar evolução na ação. Eu acho que o pessoal trocou muito por Prio, né? Sim. Vamos começar a apresentar aqui, Gabriel. Aqui é a apresentação de resultados da própria empresa. A gente vai passar por cima e a gente vai colocando nossos pontos aqui em cima. Mas isso desse trade que o Gabriel falou, isso aí faz bastante sentido. A gente, até já dando um spoiler aqui do final, a PetroRecôncavo é uma empresa barata, ela tem um operacional bom, ela tem um hedge de valor ali de dólar de produção, que ajuda a empresa em momentos difíceis, mas que também acaba travando um pouco o resultado quando o petróleo acaba subindo bastante. Então, tem muito disso também, mas vamos tratar o que aconteceu nesse TRI. Vamos lá. Primeira coisa que a gente queria mostrar aqui, destaques, tá, pessoal? Então, a gente teve uma receita caindo um pouquinho, e também isso aqui tudo tá dado, porque a produção já é divulgada mensalmente, e o dólar médio também o mercado já sabe. Então, o EBITDA também caindo um pouco, lucro líquido também caindo, e aqui, dívida líquida EBITDA passando para 1, tá? Ela saiu ali de 0,7 para 1. A gente, inclusive, já conversou bastante com a empresa. Eles dizem que ali até 1,5 pode esperar que deve chegar, que é algo confortável para a empresa, né, Gabriel? Exatamente. Aí a gente pode passar, Antônio. Vamos lá. Isso. Aí a gente também teve aqui a produção, né, que a gente até já destacou. Eles estão com um problema ali em Thier, né, que é um campo que eles estão tendo que injetar muita água, tá subindo pouco óleo, menos óleo, né, do que o esperado. Então, Exato. isso aqui dá bastante uma queda de produção. Então, aí aqui é o campo Que de eu vou Thier passar lá. mais uns slides que Exato. foi feito no quarto tri do ano passado. Eles começaram a fazer uma revitalização ali dos postos que estavam produzindo abaixo, né, Gabriel? E aí eles estão fazendo esses investimentos e agora saíram bastante resultados. E não foram tão positivos, né? Então, até nesse gráfico embaixo, já te passo a palavra, tem essa linha azul que é a injeção de água para tirar. Então, injeta-se a água para tirar o petróleo. E a injeção de água subiu e a produção diminuiu. Então, quer dizer, o custo aumentou e o quanto eu retiro diminuiu, né, Gabriel? Exatamente. Acho que de produção Mas é acho que isso. é isso. Vou passar. Esse Aí, aqui eu vou passar também. aí Você a falou. gente tem um CAPEX aumentando um pouco, né? A empresa tem
feito bastante investimento, mas nada que mude ali muito a tese, só teve essa aquisição ali dos ativos da Brava, o midstream ali, que é a logística, o transporte, o armazenamento do gás, tá? 297 milhões, foi isso que afetou bastante a companhia nesse TRI, né? Um efeito não recorrente, extraordinário, e a gente espera que melhore bastante o desempenho da companhia, né? Afinal, é uma É. aquisição de 10% do valor de mercado, mais ou menos. Exato. E aí também só puxando aqui, Gabriel, vocês veem que ali 287 milhões em verde escuro tá o desenvolvimento de reservas, né? Ou seja, eles estão fazendo esses investimentos que subiu bastante em relação ao ano passado, subiu 60%, se eu não falha a memória, para eles verem se conseguem revitalizar esses postos e chegar ali na produção de 30 mil. Só que agora saíram alguns dados que a empresa não está conseguindo chegar. E ainda junto com isso, da divulgação de resultados, ainda veio os dados de outubro, que produziu 24 mil, então abaixo ainda dos outros meses. Então isso acabou batendo bastante ali no papel, né? Vamos passar aqui, Gabriel? Exatamente. Vai, manda bala. Então a gente tem aqui, pessoal, também uma receita líquida caindo, também que já era esperado, impactado por redução na produção de 3%, o Brent também, o Brent subindo, mas o dólar caindo. Então a gente tem um desconto do petróleo que ele coloca aqui, que é em questão de contrato que eles tiveram que pagar um pouco mais. Então tudo afetou e isso fez com que a receita caísse, também caísse 2%, não é nada de se ficar desesperado, né? Vamos passar aqui, Gabriel? Agora, Aí vamos falar um aqui, pouquinho sobre o hedge aí, Gabriel. beleza. Aqui a gente tem esse combo de problemas na Recôncavo, né? Mas é um problema não da empresa, mas é muito mais um problema de mercado. A gente tem um dólar fraco, né? Temos esse hedge aí que o petróleo hoje está 60, 65. Então ele ainda está dentro da banda do hedge, mas só que até o quarto TRI de 26, eu tenho 35% da produção hedgeada, tá? Então, ali de até 69 a 60. Ou seja, se o petróleo for para 55, eu vou vender minha produção de óleo a 60 e se for para 80 eu vou vender a 69, tá? Então, qual que é o grande problema aqui? Quando eu pego a Brava e a Prio, o petróleo, eu surfo o preço do petróleo. Se o petróleo for para 50, eu tomo, mas se o petróleo for para 100, eu jogo o dinheiro para cima. A Recôncavo é o contrário. Eu tenho aqui um hedge, eu tenho uma estabilidade de produção, tá? Então, isso também impacta a perspectiva de futuro. Se eu tenho um problema na minha produção, estou produzindo menos, e um hedge ali que pode me afetar caso o petróleo venha subir, que a gente acredita que o petróleo já está ali numa faixa de low, né? Que o árabe já está começando a reclamar, pararam ali em 2026, já falaram que não vão mais aumentar a produção e tudo mais. Então, esse acho que também é um trigger importante para a companhia, né? Acho que o mercado não está disposto a tomar futuro com incerteza, né? E lembrando também, agora eu não vou ter o número exato, mas do ano passado esse hedge era muito maior, né? Então era de casa de 72, 80 e poucos dólares. Então agora, como lógico, o preço do petróleo caiu, onde eles vão conseguir fazer o hedge é nessa banda de 60 e 69, não tem muito o que fazer. Só que acaba travando ali para os próximos meses, para os próximos trimestres, e acho que o mercado acaba não gostando tanto, né, Gabriel? Mas é isso assim, por um lado também é bom, tá? Porque se a gente tiver um problema ali, uma queda no preço do petróleo, a empresa está segura. E o que, esses dos 100%, né? Os 65% que estão fora disso, ela consegue vender ali a preço de mercado. Então vamos lá. Aqui eu acho que quando a gente Pode. compara com as demais, né, Antônio? O problema da Recôncavo é o seguinte: você está sentado em cima de um caixa monstruoso, né? E não faz nada, tá? Então ela pega e não faz uma aquisição para comprar novos campos, aumentar a produção, mas não aumentar 2 mil barris, gente. É aumentar, vamos supor, a Prio vai dobrar, a Brava ali juntou com a Enalta, tá 100 mil barris. A gente não tá aqui questionando para chegar em 100 mil, não é isso. Mas é você ali aumentar, por exemplo, daqui 2 anos chegar em 50 mil, 60 mil barris, você dobrar a sua produção. Então, acho que é isso. Todas as teses de petróleo de Júnior, vamos tirar Azevedo, né? Que acho que é muito pititica, mas você pega a Brava, tá ali desalavancando e com melhoras operacionais, sim, tá? Aí a gente pega a Prio, não tem nem o que falar, os caras são muito bons de serviço, e aí a Recôncavo acaba ficando ali na beira, que é o quê? Ela tem uma produção estável, mas não cresce. E ao mesmo tempo que o mercado está questionando, se o petróleo ficar 65 e a produção não cresce, eu vou ter um fluxo de caixa de X. Então eu não vou ter um fluxo de caixa crescente. Acho que é isso também que está batendo muito na companhia. A gente vê esse problema, que é um problema bem sério, tanto é que, até abrindo, não é recomendação de nada,
mas lá para os nossos clientes a gente tem focado muito mais, 99% em PRIO, tá? Alguns têm recôncavo, a gente segue achando a empresa barata, acho que o valuation é muito baixo, tá? De recôncavo hoje, mas você tem teses que é quanto eu vou dizer, você tem trigger de curto médio prazo, porque falar que ação barata é uma coisa, mas você precisa ter trigger, precisa ter movimentos de Que vai subir, né? mercado, é igual ao Tupi, alguma coisa que faça a empresa subir e o mercado olhar para ela, né? Eu acho que recôncavo nesse curto médio prazo tá meio ruim quanto a isso, né? Então, você vai falar? Exato. Não, mas eu acho que é isso, Gabriel. A gente, depois, se quiser falar aqui, pode falar sobre a EBITDA também. Pode já vai embora aí. A gente teve Beleza. um. Vai lá. Ó, a gente teve uma queda ali no EBIT, mas é menos 6%. Todos esses números de mais 2, menos mais 5, tá? Pessoal, já Mesma estava tudo coisa. dado. Quando eu pego a minha produção que sai mensal, igual o Antônio falou, e multiplico pelo dólar, eu já tenho a minha receita, mais ou menos, tá? A gente vai ver aqui muito mais o SG&A, o custo da empresa. Então a gente teve aqui, ó, um break-even, né, de petróleo a 29,1, ou seja, o meu custo total, né, não só tirar, mas pagar gente, royalties para o governo e tudo mais, eu tiro a 29. Então, se eu estou vendendo a 65, eu tá ficando aqui com uma margem de 29,3 ficando no meu bolso, tá? É isso que a gente está trabalhando e, ó, aqui também vale ressaltar. O Brent médio desse terceiro tri foi $69. O petróleo agora caiu, tá? Sim. Então, é isso que a gente tem que trabalhar e tomar um pouco de cuidado, né, Antônio? É, exatamente. Às vezes a perspectiva para os próximos não tá lá tão boa, né? Mas vamos lá, Exato. Gabriel. Aí aqui a gente tem, pessoal, alguns destaques aqui de geração de caixa. Quando você olhar aqui, o que aconteceu? Ele teve um 309 ali de CAPEX e depois teve também essa aquisição de 260 milhões. Então, eles tiveram que fazer uma emissão ali de debênture, então aumentou um pouco a dívida, por isso que foi ali para 1%. A geração de caixa, sem essa aquisição, ela foi de 38 milhões. Só que quando você coloca essa aquisição foi negativo em 200, mas é uma aquisição, né? Então, jogou essa dívida lá para frente, não tem problema nenhum. Beleza? Vamos passar aqui. Aí aqui a gente mostra que a alavancagem é 0,69, foi para 0,80 e chegou aqui em uma vez agora, tá? Esse aumento normal também dentro do esperado, a empresa mesmo fala, como eu já comentei, que ela pode chegar ali até 1,5 de forma tranquila, e também o cronograma de amortização de dívidas super tranquilo, né? A gente tem um caixa que paga a dívida ali para os próximos anos tranquilamente. Inclusive 26, 27 tem um buraco aqui no gráfico, é porque realmente não tem nada para pagar por enquanto, né? Exatamente. É isso que a gente sempre brinca, né, Antônio? Que tem muita gente aí, nossa, porque a dívida líquida sobre o EBITDA tá 4%, tá 4 vezes, tá 3,5 vezes. Falo, gente, o que quebra empresa, vou repetir de novo, o que quebra empresa não é dívida, é prazo para pagar. Se a minha dívida é grande, mas o prazo é alongado, não tem problema nenhum, tá? Então aqui, Recôncavo, eu não tenho nada para pagar 26, 27 e 28 eu tenho 57 milhões de dólares. Só que se a gente fizer uma conta aqui de padeiro, até 29 eu tenho caixa para pagar tudo, tá? É a mesma coisa de Simpar. Muita gente questiona a dívida. Gente, tem caixa lá para pagar 2 anos, tá? E aí, fora a geração de caixa toda que vai vir nesses 2 anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Falar que a empresa está alavancada. Tem muita empresa aí que a dívida líquida sobre o EBITDA é 1,5 vezes, só que a empresa está lascada e tem muito mais risco do que uma empresa que está 3, tá? Aqui não é o caso, tá? Tá? Mas muito cuidado com esses indicadores de eu vou olhar lá nos Estados Invest da vida, no Investidor 10 da vida, que o PL está 3, o PL está 10, que a dívida líquida sobre está 5. Gente, cuidado com esses números aí, ainda mais que esses sites é tudo algoritmo, né? Então, se tiver qualquer fato Exato. extraordinário, lasca toda a sua análise. Então, muito cuidado, entra, analisa, olha o balanço e trabalho de formiguinha, tá? Mas vai lá, Antônio. Mas é isso aí. Aqui tem destaques de Isso aí. governança, Q&A, mas é do resultado da empresa. Era isso que a gente queria mostrar. Basicamente, pessoal, vamos fazer uma recapitulação aqui. A ação caiu bastante, tá? E muito mais afetado por essa produção de outubro, que veio abaixo do último trimestre. Além disso, ainda teve ali os resultados que saíram dessa revitalização que eles estão fazendo nos portos, dos poços, que eles têm ali reserva certificada de 30 mil. E eles estão tentando chegar lá, que hoje está produzindo ali 26 de outubro, veio 24 e alguma coisa, só que isso não teve um resultado muito bom. Então, o que vai acontecer? A empresa gastou dinheiro, não teve um resultado tão bom. Vamos ter que fazer mais CAPEX, e aí o mercado bate mesmo, tá? Principalmente, como o Gabriel bem falou, quando se tem, às vezes, outra empresa do mesmo setor ali dando sopa, né? Então, às vezes, acaba até tendo um trade ali, vou vender isso aqui, comprar outra, normal. A gente vê acontecendo muito em banco isso também, né, Gabriel?
Nossa, não, é aquele caso de Banco do Brasil e tudo mais, o Banco do Brasil acabou segurando, agora subiu um pouco, mas o Itaú e o Bradesco subiram muito mais. Então, eu acho que é isso o caso de Recôncavo, tá? Acho que o futuro, a gente tem aqui um futuro incerto, o mercado não gosta de incerteza, o que tá no passado, quem vive passado é museu, né? Já tem o ditado, você tem que pensar muito mais à frente, mas eu vou até compartilhar com vocês. A XP dá 16,50, o BTG dá algo em torno de 19, então é uma companhia que mesmo com essas dificuldades a gente vê upside, tá? Só que tem que tomar um pouco de cuidado. O preço de petróleo impacta, mas impacta pouco, né? A gente pode até fazer uma alusão ali com a Petrobras, né? Que o preço do petróleo aqui, se subir muito, aqui não impacta tanto, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, por mais que a minha produção de 40% é gás, então o gás é de 70 a 130, então é óbvio o meu resultado vai lá para cima, mas aqui eu tenho um problema de hedge igual a Aura. Por exemplo, pego Minas de Borborema de Aura, eu tenho um hedge ali no ouro na casa de 2.400, 2.600, se não me falha a memória. Então, o ouro agora tá 3.900, eu tô tomando a 2.000 e pouco, tá? Mas por mais que o meu custo é 1.000, mas eu tô tomando, eu poderia estar vendendo por 4.000, tá bom? Então, assim, a Exato. gente tem que tomar muito cuidado com essas empresas em hedge e o que a gente aqui não gosta na LFX, tá? Por mais que a gente não vê recôncavo nesse caso, são essas empresas que ficam em cima de um caixa monstruoso e não investem. Parece que elas não têm o que fazer com o dinheiro. É o caso de Grandene, que muita gente pergunta, tem um 1.800 no caixa e não sai de cima nunca. É o caso da Recôncavo também, eles falam que vão fazer aquisição e não sai do lugar nunca. E aí eu acho que o mercado começa a questionar, e caixa. E empresa com caixa muito grande não gera valor para o acionista. Vai lá e paga dividendo. Então, se você não tem onde investir, não adianta você ficar com caixa monstruoso. Paga-se dividendo para o acionista, né? Então, acho que aqui é um problema. Acho que o dividendo, até se você quiser falar, né, Antônio, o dividendo desse ano. Não, a gente acredita que pode vir sim um dividendo, talvez não seja tão bom quanto o do ano passado, mas, e é por isso que a gente sempre fala, é importante você ter alguém te ajudando, né, Gabriel, a escolher ali os ativos que você tem na carteira, a entrar no ativo, eventualmente o ativo é bom ainda, mas tem outro melhor, então vendo no 0 a 0, troco por outro, não tem problema, então acho que é muito disso, a gente pensa que deve vir alguma coisa assim de dividendo esse ano, e pode não ser como foi o ano passado, né? E também é o seguinte, se a empresa distribuir um dividendo gigantesco, né, Gabriel? Mesmo com o operacional ruim, pode até não ser um sinal muito bom. Às vezes o mercado nem recebe É. com tantas flores, né? Às vezes no curto prazo pode até subir, né? Mas isso está mostrando para a gente que na mesa da companhia ali, vamos dizer, na mesa do CEO, não tem nenhuma aquisição tão robusta assim, transformacional, né? Tem 900 milhões de caixa, ela subir 300, pagar R$ 1, 90 centavos, algo do tipo. Isso mostra que o quê? Não tem o que fazer com o dinheiro, tá? Então, a grande realidade é o seguinte, pessoal: empresa paga dividendo é sobra de caixa, não tem o que fazer com o dinheiro, não tem investimento para fazer, eu vou pagar dividendo. Ou investimentos, né, com taxas maiores ali, vamos dizer, maior que o CDI, vai. Mas acho que é daí que sai o grande provento, tá? Não é à toa que essas grandes empresas, por exemplo, a Petrobras, a própria Vale, ela distribui dividendo porque é tanto caixa que gera, não tem onde jogar esse Sim. dinheiro. Então, não Mas tem onde. é Mas acho isso que aí que a é gente isso. queria. Acho que era isso que a gente queria trazer hoje, né, Gabriel? Se tiver mais um Não, ponto para pessoal, falar. para live amanhã, né? Exato. Lembrando da live antibesta que a gente tem aqui toda terça e domingo às 7 horas, a gente espera vocês lá. E quem tiver alguma dúvida, às vezes tem um ativo na carteira, não sabe o que faz, se compra mais, se vende, o que troca, chama a gente aqui no WhatsApp, link é o primeiro aqui da descrição e também tem o nosso Insta, chama a gente lá, beleza, pessoal? Obrigado. Valeu, pessoal.